Recriar experimentos dos séculos 17 e 18, tudo para melhorar o ensino da ciência na atualidade. Esse é um dos objetivos do Grupo de Pesquisa em História da Ciência e Ensino da Universidade Estadual da Paraíba. Um dos nossos experimentos que eu acho que chama mais atenção é a luneta do Galileu, né? Primeiro porque é onde todo mundo acha que começou a ciência moderna, e o Galileu é muito conhecido. Então a gente tentou reproduzir a luneta com as mesmas informações que o Galileu deu. E aí a hora que você pega essa luneta e aponta ela para o céu, você vê que o campo de visão é muito pequeno, né, que provavelmente muitas das observações que ele diz que ele fez são muito difíceis de captar, né? Então, nesse processo de tentar reproduzir o que o cientista fez, é que você vê que o cientista ele não é um gênio, né? Ele está dentro de um contexto, ele tem intenções quando ele faz aquele experimento. E aí você acaba aprendendo o processo todo da ciência. Essa é uma das linhas de trabalho do grupo, né, em que a gente tenta, a partir dos relatos, das descrições, dos relatórios dos estudiosos, filósofos, os cientistas, reproduzir o experimento que ele fez e, de alguma forma, reproduzir o problema que ele tinha que resolver, né? Então, o que a gente tenta é aproximar em termos de materiais o que a gente consegue adaptar para agora, o mais próximo do que o cientista tinha naquele momento, e entender o processo do cientista ao entender um fenômeno. Porque muitas vezes o cientista ele não relata no trabalho dele os problemas que ele teve, ele só relata o que ele conseguiu. E, de alguma forma, se aproximar mais das dúvidas que um aluno tem na hora que ele vai ter contato com esse mesmo tipo de conhecimento, né? Porque, a princípio, o cientista está no mesmo nível de dificuldade do aluno, que ele não viu aquilo ainda, ele não entende como funciona. Então, como que ele processa esse conhecimento sobre o fenômeno? Como que ele vai tentar medir coisas e adquirir conhecimento sobre aquilo? E aí o aluno faria esse mesmo processo de adquirir conhecimento sobre aquele fenômeno. Através do projeto é possível viajar no tempo e na história da ciência, conhecendo vários fenômenos na prática. Então a gente tem muito cuidado em trazer o aspecto histórico e as dificuldades que houve na época. Ou seja, dificuldades econômicas, políticas da época, entendendo como esse experimento se deu na época. Trazemos, resgatando justamente as dificuldades do tempo histórico, trazendo para a realidade dos alunos atualmente, e a importância que isso foi para a sociedade e a humanidade em si, fazendo com que os alunos entendam como é o processo de construção desses experimentos. Vários experimentos eles seguem uma cronologia do desenvolvimento da ciência. A gente tem a luneta do Galileu, que seria esse começo no século XVII da ciência moderna, e também o versório do Gilbert, que são os primeiros experimentos com eletrostática e com a questão de atração e repulsão magnética e elétrica. Depois a gente tem o experimento do pêndulo, que é o experimento que vai aparecer muito no livro do Newton, ainda século XVII, e vários experimentos envolvendo eletrostática e depois eletrodinâmica, porque você vai desde as primeiras ideias da descarga elétrica, depois você consegue guardar a energia e tem a garrafa de Leyden, depois você consegue carregar essa garrafa de Leyden com um eletroforo, e aí faz a pilha de volta, que é um grande destaque na história da ciência, porque a partir da pilha de volta você consegue produzir eletricidade durante um tempo maior e aí chegar nos aparelhos eletromagnéticos, eletrodinâmicos e por aí vai. Então é o seguinte, essa bobina aqui a gente criou mais voltada para, ou seja, a apresentação no ensino médio. É uma bobina segura, ou seja, a gente tem uma tensão aqui que parece ser alta, né, 17.000 volts, mas na verdade a corrente dela é quase nada. Então é uma bobina para que os alunos interajam com ela e possam ver o efeito, ou seja, pegar aí 17.000 volts sem sofrer nenhum dano.
Um dos pressupostos nossos é de que você levar só o texto da história não resolve, levar só o experimento também não resolve, né? E aí esses equipamentos, eles às vezes são utilizados como cenário em vídeos que a gente faz para contar a parte histórica. Também usa em peças teatrais, que aí é outro professor, o professor Alessandro. Então ele se baseia nas narrativas históricas que a gente escreve, usa os equipamentos que a gente tem e monta peças teatrais em que os alunos da licenciatura são os atores. Leva isso para as escolas. A gente teve também teatro de fantoche, contando a história do Galileu e a briga com a igreja e tudo isso, né, junto com o pano de fundo de conhecer a astronomia, juntando a história, né, e os equipamentos. A ideia do projeto é garantir uma melhor capacitação dos professores para que eles promovam o aprendizado efetivo nos alunos. O licenciando, ele é que vai tentar reproduzir o experimento. Então, ele tenta reproduzir e aí ele já pensa naquilo como uma atividade de sala de aula. Então, ele já pensa que material que ele está usando aqui, se ele pode fazer isso em grande escala para um aluno, se ele pode fazer aquilo de uma forma mais rápida, porque você tem que levar em consideração o tempo didático.